Olá, bom dia. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho aí, uns 10, 12 minutos no máximo, sobre a seguridade social. Vocês sabem, já devem ter escutado muito, que a Constituição Federal de 88, ela se configura, do ponto de vista social, como uma das mais avançadas nas questões não só das relações políticas, assegurando o Estado democrático de direito, mas também por proporcionar à sociedade brasileira uma série de aparatos, apoios e proteção importantes, o que faz dela uma chamada Constituição cidadã, por assegurar muitos direitos à sociedade. E um dos direitos assegurados é o da seguridade social. Vocês podem encontrar isso dos artigos 196 até 203. A seguridade social, portanto, ela tem uma característica universal, visa proteger a população brasileira, visa assegurar institutos que apoiam e que garantam melhores condições de vida e, portanto, uma dignidade, como está expressado na Constituição, dignidade à pessoa humana. Assegurar, portanto, o mínimo possível para que a dignidade se expresse em torno dos direitos. E essa seguridade social, do ponto de vista constitucional, ela se apresenta em três grandes aspectos, em três grandes funções de proteção do Estado, que se institucionalizam em políticas públicas específicas e que têm, inclusive, pastas administrativas específicas para cuidar e zelar, portanto, para executar a política, para fiscalizar, monitorar e avaliar essa política. Quais são essas três políticas, que fazem, portanto, fazem parte da chamada Seguridade Social? É a saúde, a assistência social e a previdência social. Nesse curso, no final do nosso curso, agora que eu acredito que nós já estamos entrando da metade para o fim, nós trataremos com mais vagar sobre a previdência social. Porque a previdência social está diretamente vinculada ao objeto da nossa disciplina, que é o direito do trabalho e previdenciário. Por que a previdência está diretamente vinculada ao trabalho? Porque a previdência visa a garantir um conjunto de direitos para a classe trabalhadora. Quando eu digo, portanto, classe trabalhadora, é aquele segmento que está naquele seio, naquele gênero de relações de trabalho, mas que a gente, do ponto de vista enfático, caracteriza como aqueles que estão no mercado formal, aqueles, portanto, que estão empregados. Mas nós já vimos que os institutos jurídicos na lei trabalhista, inclusive, amparam trabalhadores que não estão nessa relação formal de emprego. Então, a previdência nós vamos tratar mais na frente. Nesse momento, eu quero falar dos dois outros braços institucionais, que é a saúde e que é a assistência. A saúde, vocês sabem que no Brasil nós temos um dos mais avançados sistemas de proteção, que é o SUAS. O SUAS ainda é, em que pese todas as suas mazelas, uma referência internacional de proteção, não só de enfrentamento às doenças, mas, sobretudo, de garantias de prevenção, de prevenção à doença, mas de garantias de umas condições mínimas para a saúde da população brasileira. E a saúde está lá entre os artigos 196 a 200, vocês podem encontrar, todas as prerrogativas da ação do Estado nesse campo. E o que é que a gente pode muito rapidamente falar sobre a saúde no Brasil, e esse sistema? O primeiro é a questão da descentralização.
né? Vocês sabem que a Política Nacional de Saúde ela é determinada pelo Ministério da Saúde, seguindo, portanto, essa hierarquia da esfera administrativa, né? Estado, distritos federais e municípios, cada um com as suas funções específicas. Na saúde, por exemplo, os municípios eles são responsáveis diretamente pela chamada atenção básica. Depois vem a média e a alta complexidade, que vai passando para outras esferas. Então, a saúde, a política de saúde, ela segue essa hierarquia, inclusive do ponto de vista financeiro, do financiamento. Então, além da descentralização, nós temos os chamados princípios do SUS, e aí é importante, que é a questão da gratuidade, o direito é universal para todos, inclusive para não nacionais, né? Então, você está no território nacional, chegou no território brasileiro, toda e qualquer pessoa tem assegurado pela Constituição Federal o direito ao atendimento à saúde em qualquer, né, instituição de prestação de serviço em saúde, inclusive nas particulares. Então, é gratuito, né? Ele tem esse caráter universal, se constitui, portanto, como dever expresso constitucional do Estado. O Estado tem que garantir, o Estado não pode se furtar a isso. E, evidentemente, o sistema ele está amparado não só num sistema público, né, de saúde, e aí é de responsabilidade direta dos entes federativos, União, Estado e Município. Vocês sabem que tem instituições que estão sob a guarda do Estado, da União, a exemplo das instituições federais de prestação de saúde. O Hospital Universitário de Teresina é responsabilidade da União. Nós temos, portanto, instituições sob a responsabilidade dos estados, né? Os hospitais regionais, por exemplo, o Tibério Nunes aí em Floriano, e as instituições, né, vamos dizer assim, responsáveis pelo município, que são as UBS, mas sempre em parceria com o Estado e com a União, certo? Então, a saúde está no campo da Seguridade Social como uma prestação de serviços do Estado a todos e de forma gratuita, né, como um dever do Estado. Nós temos também a assistência social. E a assistência social, assim como a saúde, está também lá na Constituição Federal, nos artigos 203 e 204. E assim como a saúde, né, a assistência social ela é descentralizada, também seguindo essa mesma hierarquia, né? Essa mesma hierarquia dos entes federativos, União, Estados e Municípios. Evidentemente, nessa hierarquia, nós temos todas as prerrogativas específicas de cada ente federativo, responsáveis pela implantação da política de assistência, assim como de saúde, a regulamentação, no caso da saúde, nós vimos que tem um SUS. No caso da assistência, a lei da LOAS, né, que é a lei que rege, né, a política de saúde, nós temos, inclusive, um esforço grande de validar o sistema único da assistência social, né? Então, há, portanto, né, um enfrentamento das necessidades da população nesse campo da assistência, né, que faz com que ela também se caracterize como um dever do Estado, né? E aí, enquanto dever do Estado, nós temos, portanto, né, uma característica que esse dever do Estado em assistir, né, as pessoas, mas assistir de acordo com as suas necessidades. É por isso que, em regra, né, a assistência social ela se volta para as pessoas com maior vulnerabilidade socioeconômica. A assistência social não é só para quem é pobre, portanto, não é só para quem tem essa maior vulnerabilidade social. É também para todo mundo, em situações de crise, em situações de calamidade, mas tem um grupo específico dentro da população brasileira que carece, que necessita mais de um benefício assistencial. E é por isso, por exemplo, que a assistência social tem um benefício específico para esse público em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Então, esse benefício social ele tem uma característica de prestação continuada, que é o BPC, né? Que ele é específico para pessoas idosas e pessoas com deficiências, né? Porque há
há uma, digamos assim, uma percepção que essas pessoas, elas necessitam de um apoio diferenciado, né? E esse benefício assistencial, ele está vinculado intimamente, né, nessa questão da vulnerabilidade socioeconômica, ao nível de renda. Né? Então, não é todo idoso que recebe, não é toda pessoa com deficiência que recebe. Né? São aquelas que comprovadamente, né, são pobres, e tem ali um limite, né, que é 1/4, a renda per capita de 1/4 do salário mínimo. Então, preenchendo esses requisitos de renda, de idade e todas as outras documentações, né, a pessoa pode dar entrada nesse benefício assistencial. Né? Por isso mesmo que existe um grande mapeamento, um grande levantamento a partir da assistência social de toda a população brasileira, através do que a gente chama de cadastro único. Acho que todos vocês já ouviram falar. Né? E lembre-se que até vocês podem fazer cadastro único, se preencheram a questão da renda, para ter direito, inclusive, a alguns benefícios voltados à população, a jovens e à população estudantil. E a última função do Estado, dever do Estado nessa questão da Seguridade Social é a Previdência Social. Né? A Previdência Social está lá na Constituição Federal, nos artigos 201 e 202, tem uma série de leis aí que regulamentam de forma complementar, né, o que é dito aí nesses artigos da Constituição Federal, mas como eu já disse para vocês, a Previdência Social ela será objeto de várias conversas nossas nas próximas aulas. Então, no próximo encontro, a gente já fala sobre a Previdência Social.